Eu não sei você, mas eu já estou ficando maluco, doido, completamente louco. Porque temos que ficar presos dentro de casa, porque a nossa rotina virou de cabeça para baixo, porque os nossos eventos foram adiados, cancelados, postergados, e eu confesso que eu estou tendo muita dificuldade de lidar com tudo isso. Só Jesus para ter misericórdia de nós. Mas uma coisa é certa, esse vírus veio para nos dar muitas lições. Mas nós temos tido uma aula. Cada dia uma nova aula, ou várias novas aulas. Porque esse vírus realmente veio para que a gente aprendesse algumas coisas. Por isso, e portanto, eu quero te falar nessa noite. O que é que temos aprendido com o coronavírus? E eu quero que você, à medida que essa mensagem for falando ao seu coração, que você vá digitando aí nos comentários. Você está assistindo em alguma plataforma, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, não importa onde. Se você está assistindo essa mensagem, não importa a data. Se você está vendo esse vídeo e passou pela adversidade do coronavírus, digite aí nos comentários o que é que você aprendeu com esse coronavírus. E aí eu vou dar aqui a minha perspectiva e vou falar representando alguns cristãos, uma parte da Igreja de Jesus e alguns pastores, pois eu tenho o privilégio aqui no Espírito Santo de ser o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, aqui nesse estado. São quase 900 pastores que eu tenho o privilégio e a grande responsabilidade e o enorme desafio de presidir. Então eu estou sentindo o peso dessa responsabilidade. E quero aqui não trazer a última palavra, até porque os comentários aí agora vão ser vários. E muitas lições nós aprendemos com o coronavírus. É certo que a lista de lições que eu trago aqui nessa hora não é a lista definitiva. Claro que podemos acrescentar várias outras coisas e várias outras lições, mas certamente cada uma dessas lições não pode ser tirado dessa lista, porque são lições preciosas e que realmente têm atingido a nossa vida e o nosso coração. E aí eu quero te fazer essa pergunta: o que aprendemos com o coronavírus? Está dando para ver ali o slide? Então, vamos juntos, vamos acompanhando. Quero ler com vocês no livro de Atos, capítulo 13, versículo 36. Atos 13, 36. Atos 13, 36. Lucas está registrando um discurso que está sendo falado para exaltar a Jesus. E no meio desse discurso entra essa frase. E a tese de quem está fazendo o discurso, e é o Pedro, ele traz uma verdade sobre Cristo, e ele quer, na verdade, exaltar a ressurreição de Cristo, e o fato de que o corpo de Jesus não se corrompeu por conta da sua morte. Antes de Jesus se corromper, antes da matéria do corpo de Jesus ser corrompido pelas bactérias, pelos vermes, ele ressuscitou. E aí o autor do discurso faz uma comparação com um cara que é muito respeitado em Jerusalém. Um cara que é extremamente respeitado ali na Galileia e também na Judéia principalmente, que é Davi, o grande rei Davi. Ele diz que Davi, tendo servido no seu tempo,
na sua geração, conforme a vontade, o propósito ou o plano de Deus, ele morreu. Foi sepultado com seus pais e viu, diz o texto, viu corrupção. Corrupção aqui não é no sentido moral, corrupção aqui é no sentido físico. Ele está dizendo, o corpo de Davi foi enterrado, seja lá onde for, e se corrompeu, se desfez. A natureza deu conta de absorver o corpo de Davi. E voltou para a terra, que entrou nas plantas e voltou para a gente, e esse é o grande ciclo da vida. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: Jesus não viu corrupção, nem moral, porque ele nunca se corrompeu moralmente, ele não cometeu nenhum pecado, e não viu corrupção física. O corpo de Jesus não entrou em putrefação. Jesus ressuscitou antes do seu corpo se corromper. E é para isso que ele aponta. Mas no meio desse discurso, ele traz essa frase que chama muito a minha atenção. Tendo Davi na sua geração, tendo Davi no seu tempo, servido a Deus conforme a vontade de Deus, conforme diz a Nova Almeida atualizada, conforme o plano de Deus. Davi foi um grande servo, um grande rei, também um grande pecador, como todos nós. Agora, nós não podemos negar que Davi marcou a geração dele. Davi serviu a Deus no tempo dele de forma tão marcante que nós nos lembramos até hoje. O autor do livro de Atos, que é Lucas, registrou um fato da vida de Davi há quase 2000 anos atrás. E ele já estava 1000 anos depois do Davi. Portanto, nós estamos aqui hoje, 3000 anos depois, falando de um cara porque ele marcou a geração dele. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é o que nós fazemos na nossa geração é que vai reverberar nas gerações futuras. É o legado de Deus em nós que vai como um bastão para as próximas gerações. E a grande pergunta então é: o que é que nós temos feito na nossa geração com relação ao Evangelho? Com relação a esse momento difícil que estamos vivendo? O que é que a igreja tem feito nesse tempo? Porque Davi serviu a Deus no tempo dele, e nós não estamos no tempo de Davi, nós estamos 3000 anos depois de Davi, mas nós temos a mesma responsabilidade, servir a Deus no nosso tempo, na nossa geração, porque daqui a pouco a gente morre e é sepultado com os nossos pais, e o nosso corpo vai ver corrupção. Caso Jesus não volte, esse corpinho aqui já era, os vermes vão comer, e só naquele dia é que, de alguma forma misteriosa, poderosa e milagrosa, seremos ressuscitados. Mas o fato é, como alguém já disse, e eu concordo plenamente, a única geração que nós podemos impactar é a que nós pertencemos. A única geração que nós podemos impactar é a que nós pertencemos. Ou a gente causa um impacto na nossa geração, no nosso tempo, ou a gente não vai impactar as futuras gerações. Porque as futuras gerações só serão impactadas pelo que Deus faz através de mim, se isso causar um impacto primeiro na minha geração. Ah, pastor, mas o Spurgeon, John Wesley, o Moody, o Billy Graham, essa turma toda já morreu. E a gente continua falando deles. Claro, porque eles marcaram a geração deles. O Spurgeon só é lido, ouvido, e ainda influencia muitos cristãos hoje, porque ele foi uma grande influência na geração dele. Porque se o Spurgeon tivesse sido um pastor irrelevante lá na Inglaterra, naquele século, nós não falaríamos dele. Portanto, irmãos, nós estamos, como diz o mineiro, com a faca e o queijo na mão.
O mundo está preocupado, o mundo está trancado, o mundo está desesperado, e nós temos a esperança para oferecer para o mundo. Porque é a nossa esperança. Na hora que a gente desespera, na hora que a gente enlouquece, a única esperança é Jesus. E Ele é o motivo da gente não chutar o balde. Ele é o motivo da gente não tirar a própria vida. Ele é o motivo da gente não fazer nenhuma besteira. Ele é o motivo. E se nós fizermos dele o único motivo, nós vamos causar um impacto na nossa geração, no nosso tempo. E o nosso tempo é esse. O nosso tempo é agora. O passado já foi. O futuro não chegou. Nós só podemos fazer as coisas no presente. Portanto, meus queridos, em linguagem espiritual, o coronavírus tem sido um presente de Deus para nós, para que nós façamos alguma coisa no presente, porque nós precisamos, como igreja, dar uma resposta. E tudo vai depender do que estamos aprendendo com isso, porque o coronavírus vai passar, vai. Daqui a pouco nossa vida volta ao normal. Daqui a pouco eu estou aqui com o Maurício, não sei se com Israel, espero que sim outras vezes. E esses bancos, Maurício, como você já viu, vão estar lotados de gente. E a grande pergunta é, qual é a igreja que vai voltar aqui para esses bancos depois do coronavírus? Uma igreja que aprendeu a lição, uma igreja que foi impactada por Deus e virá para se reunir, para impactar essa geração nesse tempo? Ou vai vir para continuar sendo só um clube de convivência, onde a gente se encontra e agora pode beijar e abraçar à vontade? Qual é realmente a nossa preocupação com o coronavírus? É não sair de casa, é não abraçar, é não beijar, é não trabalhar, é não produzir? Ou é não impactar a nossa geração? E aí eu quero pensar em 3 perspectivas. O que o mundo aprendeu com o coronavírus, o que a igreja aprendeu com o coronavírus, está aprendendo, e o que os pastores estão aprendendo com o coronavírus. Na minha leitura, e eu sei que essa lista é enorme, mas eu separei só 10 lições. Então acompanha comigo. O que o mundo aprendeu? O que o mundo aprendeu? O que é que o planeta, o que é que a humanidade está aprendendo com o coronavírus? Vamos, Tainá. O que o mundo aprendeu? Voltam, isso, obrigado. O que o mundo está aprendendo com o coronavírus? Em primeiro lugar, o mundo está aprendendo que o ser humano é frágil, é fraco, é limitado. E um vírus que a gente não consegue nem ver está colocando 7 bilhões de pessoas em pânico. Porque nós somos frágeis. E aí, surge uma grande questão, logo no primeiro tópico. E eu poderia parar nisso aqui e ficar a noite inteira falando. Porque tem muita gente que diz que não crê em Deus porque não consegue ver Deus. Porque não consegue sentir Deus. Porque não consegue provar Deus. Ok, você vê o vírus. Você sente o vírus. Você entrevista o vírus. Mas você está com medo do vírus, né? Meu querido, pode até ser que Deus não exista e nós estamos aqui viajando na maionese, fazendo religião e tentando aplacar um pouco a consciência do ser humano, e quando a gente morrer vai todo mundo para o mesmo buraco. Ok. Vamos fazer um teste aqui rapidinho, nós dois? Vamos supor que você não crê em Deus porque você disse que não pode provar. Eu não posso olhar num microscópio igual eu vejo o vírus lá, com as coroinhas dele, igual uma mamona. Eu fazia muita guerra de mamona quando eu era criança, e quando eu vi a imagem do vírus, eu lembrei das mamonas que a gente jogava um no outro. O coronavírus é igual uma mamona, né?
Bom, pelo menos a gente chamava de mamona lá onde eu morava, né? Um negocinho verdinho com as pontinhas, igualzinho coronavírus. Ah, eu consigo olhar no microscópio e ver o vírus, por isso que eu acredito. Ok. Você consegue com o microscópio. E a gente consegue pela fé. A fé não é um microscópio, é um macroscópio, porque para ver Deus tem que abrir panoramicamente, porque Ele é eterno. A fé é o nosso macroscópio, a gente vê Deus em tudo, a gente vê Deus na criação, a gente vê Deus no ser humano, a gente vê Deus agindo, a gente vê coisas sobrenaturais, naturais e subnaturais, tudo revela Deus, porque a fé é para nós um macroscópio. Mas vamos voltar ao teste, vamos supor que você é um ateu, e não acredita em Deus, está tentando me convencer de que eu estou errado, eu sou maluco, lunático, e não existe esse negócio de Deus. Ok, então quando a gente morrer, a gente vai para o mesmo lugar, certo? Eu e você vamos ser comidos de verme, certo? Eu e você não teremos vida após a morte, morreu, acabou, certo? Certo. Então nós estamos quites. Veja bem, se os ateus estão certos, nós não perdemos nada por acreditar. A gente vai morrer e vai ficar igual a eles. Acabou. Eles morrem, acabou, e nós morremos, acabou. Estamos iguais, certo? Perdemos nada por acreditar. Tivemos uma vida um pouco melhor, porque trabalhamos mais, agimos com mais moralidade, com mais justiça, com mais equilíbrio, fomos melhores pais, melhores filhos, melhores funcionários, porque o Evangelho vai nos moldando, ainda que seja uma ajuda só moral e cívica, mas pelo menos ficamos um pouco melhores durante a vida, e quando morreu, estamos iguais a eles. Porque eu não conheço ninguém que bata no peito e diga: olha, o ateísmo transformou minha vida. Depois do ateísmo, eu parei de fumar, parei de beber, parei de adulterar, parei de roubar, e agora eu sou uma nova pessoa depois do ateísmo. Você conhece alguém que tenha esse discurso? Então, nós não perdemos nada por acreditar. Agora vamos inverter a lógica. Nós estamos certos. Deus existe e julgará a todos no final. E só serão salvos os que creem em Cristo e fazem dele o seu Senhor, o seu Salvador. E aí? Estamos iguais? Esse é o grande dilema. Não perdemos nada por acreditar. Mas, se estivermos certos, se a Bíblia estiver certa, vocês que não acreditam, perderão não muito, perderão tudo, porque passarão a eternidade fora de Deus, e fora dele não há vida. Longe de Deus e longe dele não há vida. Portanto, só restará uma morte eterna. Pense nisso. Quem acredita não perde nada, mas quem não acredita pode perder tudo. E isso, então, traduz a nossa fragilidade humana. A gente é ser humano. Consigo provar que Deus existe? Não. Da mesma forma que eu, Manu, eu não sou um cientista. Eu também não consigo provar que o vírus existe. Mas eu acredito nos especialistas. E eu fico com medo dele, porque eu sei que eu sou frágil. Pois bem, nós somos os especialistas da Bíblia. Por que será que quando a gente anuncia, se previnam, creiam em Cristo, a humanidade é muito frágil, não dá para confiar na medicina, na ciência ou no dinheiro, tem que confiar somente em Deus, na pessoa bendita de Jesus. Nós somos o especialista dessa causa, dessa matéria, estamos dizendo para vocês, previnam-se. E o povo não ouve a gente. Ouve um cientista que fala de um vírus, mas não ouve um crente que fala de um Deus. Aí está a fragilidade humana. Em segundo lugar, o coronavírus tem nos ensinado que nós não temos o controle de tudo. Portanto, a primeira lição é a fragilidade humana. A segunda lição é a falta de controle. Nós temos um planejamento, teremos Olimpíadas em junho. Não.
Teremos um retiro dos pastores em abril? Não. Teremos um show, um casamento, e o Maurício vai tocar lá? Só que não. Num piscar de olhos, por causa de uma criaturazinha mísera, que acho que nem é considerado um ser vivo, aquela praga. Não é nem um ser vivo, é um vírus que precisa entrar num ser vivo para fazer da vitalidade da célula viva a sua vitalidade. E essa praga mísera, que não é nem um ser vivo, num piscar de olhos, mudou a agenda do planeta. O controle não está nas nossas mãos, por mais poderosos e ricos que sejamos. A terceira lição é sobre a unidade da humanidade. Agora, nessa pandemia, porque é uma epidemia, né? Naquela região, naquele grupo de pessoas, né? Naquele âmbito, né? Cima, por cima, e demos, o povo, né? A demografia, o povo daquele determinado lugar, né? A democracia, o governo através do povo. Então, uma epidemia quer dizer, naquele lugar, para aquele povo, é uma epidemia. Quando numa determinada região do planeta, do país, ou seja lá, acontece aquela doença. Agora, quando espalha para o planeta todo, aí é uma pan, porque epi é esse de cima, né? É a ideia até do Novo Testamento, chama os líderes da igreja de episcopos. Escopo é visão em grego. Vou fazer aqui um escopo, só para te dar uma visão do que eu estou pensando. Então, escopo é visão, epi é de cima. E por isso que os líderes são episcopos, é o que vê de cima. Quem deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. É isso que o Novo Testamento está dizendo. Então, uma epidemia é aquele povo daquela região, daquele epicentro ali. Agora, a pandemia, pan, vem de panorama. Pan é de leste a oeste. Pan. É tudo. Okay? Por isso que os panteístas, eles creem que tudo é Deus. Então a pandemia quer dizer, o mundo todo está sendo afetado. Espalhou de leste a oeste agora. Está nos 5 continentes, é uma pandemia. A população panorâmica. Você olha para um lado, tem, você olha para o outro lado, tem, você olha para o outro lado. Panoramicamente, está todo mundo assolado com essa enfermidade, com esse vírus. Então nós aprendemos, o mundo aprendeu com o coronavírus, que de fato nós somos uma humanidade. Não é a humanidade europeia, a humanidade africana, a humanidade americana do norte, americana central, do sul, a humanidade. Não, nós somos uma humanidade. E o mundo está aprendendo isso, não é que nós somos mesmo? O negócio começou na China, e em uma semana rodou o mundo. Somos um, como Ele e o Pai é um, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, e Ele mesmo sendo muitos, Pai, Filho e Espírito, é um, nós mesmo sendo muitos, somos um, porque somos imagem dEle, semelhança dEle, nós nos assemelhamos a Deus, porque mesmo sendo muitos, somos um, e agora o mundo está aprendendo que realmente isso é verdade, não tem vocês e nós, só tem nós. Porque se tiver em você, pode pular para mim. E aí não é você, nem é eu, é nós. É um povo só. E aí eu me lembro do Einstein. Diz a história, não sei se é verdade, porque o povo inventa muita lorota usando o nome do Einstein, porque dá moral, Einstein. Mas diz uma história, se é verídico ou não, não importa, a mensagem é bela. Diz a história que ele chegou uma vez no aeroporto e foi fazer lá o seu check-in. Nem sei se é aeroporto, na época do Einstein já tinha avião, sei lá. Numa rodoviária qualquer, num lugar qualquer da vida, que o Einstein chegou para preencher um cadastro. E aí estava lá, raça. Aí ele colocou, humana. E falou, não tem raça branco, raça preto, raça amarelo, raça. Só tem uma raça, a raça humana. Somos todos humanos, somos todos iguais.
E o mundo está aprendendo isso com o coronavírus, porque a Europa está desesperada, a Europa poderosa, antiga, grande Europa. Está dando conta não, é um povo só, gente. A quarta lição que o mundo está aprendendo é sobre a importância da prevenção. Prevenir é melhor que remediar. Minha avó, minha bisavó, minha trisavó, meu bisavô que morava lá na Itália, meu trisavô que nunca saiu lá da Itália, talvez ele já falava essa frase: é melhor prevenir do que remediar. Você não permitir que aconteça é muito melhor do que resolver depois que acontece. E o mundo está aprendendo. Higiene, tem que lavar as mãos. Olha, o coronavírus veio para ensinar que tem que lavar as mãos. Eu nunca tive coronavírus e eu lavo a mão. Toda vez que eu vou no banheiro eu lavo a mão. Toda vez que eu vou comer eu lavo a mão. Toda vez que eu chego no ambiente eu lavo a mão. Se eu mexo em alguma coisa suja, encosto no chão, passo a mão num cachorro ou abraço alguém, eu lavo a mão. Teve que vir um vírus para ensinar a gente que prevenir é melhor. Que seja. A quinta lição é sobre a importância do lar. O mundo está aprendendo a ficar em casa, nem que seja na marra. Porque a nossa casa às vezes é um lugar muito ruim e a gente muitas vezes se torna rueiro, se torna da rua e acaba sendo influenciado por coisas ruins na rua, porque a gente não gosta do nosso lar, porque a gente não fez do nosso lar um lugar bom de ficar. E agora a gente está sendo obrigado a ficar em casa. E aí o coronavírus está nos ensinando a importância que tem o lar, a família, o comer junto, o conversar, o bater papo, assistir uma coisa juntos. A importância do lar na vida de um ser humano. A sexta lição que o mundo está aprendendo é a importância da família. Olha, fique em casa, fique com os seus, proteja os seus. Se você tem um parente no grupo de risco, cuidado com ele, porque você pode ser um transmissor para ele. Olha só, o mundo precisou de um vírus para nos ensinar a importância da família. A sétima lição é a importância dos idosos. O mundo está sendo obrigado a privilegiar os idosos, porque eles são o grupo de risco. E nós que não ligamos para os idosos, esse mundo egoísta que acha que o idoso não vale mais nada, meu Deus, o mundo está se curvando à importância dos idosos, e nós estamos nos esforçando para proteger os nossos idosos, porque até que enfim está caindo a ficha de que os idosos são realmente importantes. A oitava lição que o mundo está aprendendo com o coronavírus é a importância do cuidado. O cuidado, tome cuidado com você. Mas não basta você tomar cuidado só com você, você tem que tomar cuidado também com o outro, porque você pode ser um transmissor, você pode ser um receptor, o outro pode ser um transmissor, um receptor, então vamos todo mundo cuidar de todo mundo. Olha, temos que cuidar de nós, do outro, do planeta. Tomem cuidado, higienize as coisas. A importância do cuidado. O mundo está aprendendo na marra. A nona lição que o mundo está aprendendo com o coronavírus é a importância do altruísmo, que é o contrário de egoísmo. Ego, eu, no grego. Então o egoísmo é a filosofia, a ideologia de viver em função de mim, do meu ego. Altru é o outro. Então altruísmo é viver em função do outro, é pensar no outro antes. O mundo está sendo obrigado a pensar no outro. Por quê? Porque pode ser que eu não tenha o vírus, mas vai que ele tem. Então nós temos que nos proteger, todo mundo. Não é só me proteger, tem que proteger todo mundo, porque uma hora eu vou ter que sair de casa. Então eu preciso pensar no outro também. E aí eu acho maravilhosa a lição que eu aprendi com um amigo meu. Joel está lá embaixo, alguém poderia... Você faz favor para mim, querido? Pede para o Joel Me estar lá embaixo, trazer um golinho d'água para mim. Obrigado. Israel. Para quem não sabe, eu fui durante um tempo skatista profissional. E de 99 a 2003, praticamente, eu morei e vivi lá em São Paulo, por conta do skate.
E lá eu fiz algumas amizades. E uma das amizades que eu fiz lá em São Paulo, no skate, é de um descendente de japonês. Ele era neto, eu acho que neto é Ninsei, Sansei é filho e Ninsei é neto de japonês, né? Ele era neto de japonês, o nome dele era Marcelo Akazawa, e ele era morador da zona leste de São Paulo, e ele era skatista, dos bons, muito estiloso e tal, e ele, por falta de emprego e oportunidade, por conta de uma facilidade na família, ele foi para o Japão, passar um tempo no Japão trabalhando. E voltou do Japão, trouxe umas câmeras, umas lentes e tal, umas coisas modernas, a gente ficou doido na época, que a gente não via aquilo. E aí ele trouxe a câmera e começou a filmar, e filmou várias manobras e acabou tendo uma parte, uma espécie de entrevista com ele, num vídeo que era muito famoso na época, o Chiclé, e uma parte dele que ficou clássica, histórica, que ele fez com a câmera que ele mesmo trouxe lá do Japão. E a gente viajava junto, competia, e ele era sangue bom demais, in memoriam, né? Cito ele aqui, porque ele faleceu alguns anos atrás, eu acho que foi leucemia, um câncer pegou ele, devastou, e mesmo sendo muito jovem, com 30 e poucos anos, faleceu. Mas eu não me esqueço, um dia nós estávamos sentados no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e tomando lá uma tubaína, como eles chamam lá, guaranazina, né? E comendo um pão com mortadela e tal, skatista, meio da rua, faz uma vaquinha, vai comer e tal. Obrigado, meu filho. Muito obrigado. E aí a gente ali comendo um pão com mortadela e guaraná e batendo um papo, e aí eu muito curioso, virei para ele e falei assim, ô Kazawa, cara, por que os japoneses, que a gente vê nas matérias quando passa no jornal, os japoneses andam com aquelas máscaras lá no Japão? Obrigado. Porque a gente fica vendo, cara, no jornal, e os caras, onde eles vão com aquelas máscaras, né? E a gente vê um monte de japonês usando essa máscara. Por que eles usam aquilo? Com medo de pegar doença? Lá no Japão dá muita doença. Porque, olha como é que a gente é egoísta, né, cara? A gente já pensa assim, a pessoa está de máscara porque ela não quer pegar a doença. Não é o que a gente pensa? É, porque nós somos egoístas. Aí o Akazawa me deu uma lição, que é a lição que o mundo está aprendendo. A importância do altruísmo. Ele disse, não, mano, japonês não usa máscara para não pegar a doença, não. Eu falei, ah, é? Então por que ele usa máscara? Para não passar a doença. Quando o japonês está gripado, ele não sai na rua gripado sem máscara, para não transmitir o vírus para outra pessoa. Porque a gripe é um vírus, mano, e pega através da saliva. Falei, caramba, então todos aqueles japoneses de máscara que eu vejo nas matérias, eles estão pensando em não passar a doença para o outro. Ele falou, é educação oriental. Pensa no outro antes de pensar em si mesmo. Rapaz, que lição, hein? E o mundo agora está aprendendo que a gente tem que usar máscara. Não é porque a gente não pode pegar a doença, é porque a gente pode transmitir a doença. E a 10ª lição que o mundo está aprendendo com o coronavírus é a submissão à autoridade. O mundo anda muito anarquista, sem liderança, sem submissão, sem aceitar o que vem de cima para baixo, sem respeitar as autoridades médicas, civis, militares, pedagógicas, eclesiásticas, religiosas. O mundo está muito cada um por si, e a pós-modernidade trouxe essa coisa de relativizar as coisas. Então, eu tenho a internet, eu posso pesquisar, eu posso aprender, eu não preciso de você, e você sabe tocar mais violão do que eu, mas eu não preciso te respeitar por isso, porque eu sei mais enxugar a testa do que você, então eu não preciso te respeitar, e a gente não respeita mais ninguém, e não tem mais autoridade. Aí o povo não vê mais a polícia como autoridade, o governo como autoridade, os professores como autoridade, os médicos como autoridade, os líderes religiosos e espirituais como autoridade. O mundo está sem autoridade, está todo mundo, cada um por si, mas agora está todo mundo obedecendo às autoridades. Não pode sair de casa, gente, sossega. Quem disse que não pode sair de casa? O médico.
Mas quando o médico falou para não comer a carne gordurosa, a gente comeu. Quando o médico falou para a gente ter uma atividade física, para não acumular enfermidades, a gente não fez atividade física. Quando o médico falou para a gente fazer uma dieta, a gente não fez. Quando o médico receitou aquele remédio ou aquele tratamento, a gente não tomou. A gente não fez. Por quê? Porque a gente não respeita a autoridade. Mas agora o médico falou, fica em casa. A gente ficou. O político vai na televisão e fala, olha gente, vai ser bom pra gente isso, aquilo. Aí, ó, tudo ladrão, tudo vagabundo, não sei o quê. A gente não respeita as autoridades governamentais. Aí agora o cara vai na televisão e diz, fica em casa, baixa um decreto. Todo mundo obedeceu. O mundo está aprendendo a se submeter às autoridades, nem que seja pelo poder de um vírus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E Deus usa todas as autoridades sobre a minha vida para me abençoar, me orientar. E eu preciso, entre a orientação da autoridade e a orientação da autoridade máxima, que é Deus, colocar na balança. Mas enquanto a autoridade humana não me pedir algo contrário à autoridade máxima divina, eu preciso me submeter às autoridades que estão sobre mim, aos meus médicos, professores, militares, governantes, os civis, o jurídico, o legislativo, o judiciário. Respeitar e se submeter às autoridades. O mundo precisa voltar a se submeter. Não estou falando da volta do militarismo, estou falando da volta do respeito, da volta da honra, da volta de termos o privilégio de sermos liderados e orientados por quem sabe mais do que nós. Essas são então as 10 lições que o mundo está aprendendo com o coronavírus. Que o ser humano é frágil, que nós não temos o controle, que a humanidade é uma só, que é importante prevenir, ficar em casa, cuidar da família, dos idosos, cuidar de todo mundo, de si mesmo, pensar no outro antes de pensar em mim e me submeter às autoridades, porque assim Deus vai honrar a minha vida. 10 lições preciosas que esse vírus veio para nos ensinar. Agora vamos para a igreja. O que é que a igreja aprendeu com o coronavírus? O que é que a igreja tem aprendido com o coronavírus? Bom, já que o mundo aprendeu 10, então para a igreja não ficar com ciúmes, vamos também de 10 lições. Primeiro, já que o mundo aprendeu que o ser humano é frágil, a igreja está aprendendo que Deus é forte. A fragilidade humana e a fortaleza divina são 2 lições que temos aprendido nesses dias. O ser humano não pode, mas Deus pode. O ser humano não consegue, mas Deus consegue. É impossível para Deus, nada é impossível. Ele continua sendo nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso amparo, a nossa cura, a nossa vida, a nossa esperança. E ainda que o vírus nos mate, encontraremos em Deus, após a morte, uma fortaleza. Porque o vírus pode me tirar desta vida. O vírus pode me tirar das mãos da minha esposa. O vírus pode me tirar das mãos do meu filho. Mas o vírus não me tira das mãos de Deus. Deus é forte, poderoso. Aprendemos também que Deus continua no controle. Ao mesmo tempo que o ser humano não tem controle, a humanidade achou que ia ter Olimpíadas e não teve. Não vai ter. Porque nós não temos o controle. Mas Deus continua no controle. No controle da minha vida, no controle da minha história, no controle da história da redenção da humanidade. Ele nos dá a liberdade de tomar as nossas decisões e nos faz reféns das consequências. Portanto, Ele continua no controle e todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o seu propósito. Deus é fortaleza, Ele continua no controle. Em terceiro lugar, aprendemos a ter unidade na adversidade.
E o povo está dividindo álcool em gel, o povo está dividindo comida, o povo está aprendendo a comprar as coisas de quem está mais perto, está aprendendo a pensar nas pessoas, está aprendendo a ter unidade na adversidade. A igreja tem aprendido essa preciosa lição, que uma adversidade, ela não nos destrói, ela só nos torna mais unidos. O que nos destrói são os nossos problemas, as nossas adversidades pessoais. A gente não consegue conviver junto. É o meu problema e o seu problema que destrói a nossa vida e a nossa relação. Mas as adversidades externas, elas não nos destroem. Pode reparar, quem é pastor sabe, e quem está na igreja há muito tempo sabe, e quem é casado há muito tempo sabe. O que separa um casamento são as adversidades internas. Uma adversidade externa não separa casamento, une mais ainda. Um filho ficou gravemente enfermo. Uma esposa perdeu o emprego e vai passar agora uma dificuldade financeira. Tiveram que mudar de casa para uma casa menor, estão ganhando menos, tiveram que vender o carro, vão andar de moto. Nada disso separa casamento, isso une ainda mais o casal. O que separa são os pecados, é a natureza pecaminosa, é a mentira, é o adultério, é a falsidade, a enganação, é o pecado humano que corrói as nossas relações. As adversidades só têm uma função: nos unir, nos fortalecer e nos fazer crescer. Em quarto lugar, a igreja está aprendendo que a separação traz saúde. Fique em casa, não vá para as aglomerações, para evitar o contágio. As boates foram fechadas, os estabelecimentos que promovem aglomerações foram fechados, hotel, restaurante, shopping, etc. Ficou um monte de gente em casa. Eu queria que alguém fizesse um estudo de quantas mortes, de quantos sequestros, de quantos desaparecimentos aconteceram nesse período de coronavírus. Certamente a taxa foi lá embaixo. Por quê? Porque ficou cada um na sua casa. Nós nos separamos e por isso evitamos o mal. A Bíblia diz que temos que ser santos, porque Deus é santo. E santidade na Bíblia significa separação. A igreja está aprendendo com o coronavírus que tem que se separar das aglomerações, e isso evita muito problema, isso evita muito pecado, isso evita muita morte. Morte espiritual, morte física, morte emocional, morte de tudo quanto é esfera. Precisamos ser separados, e isso só aumenta a nossa saúde. Em quinto lugar, aprendemos como igreja qual é o lugar mais importante da nossa vida. Porque quando o mundo, confira comigo no replay. Quando o mundo se sente frágil, nossa força está em Deus. Quando o mundo sente que não tem o controle de tudo, Deus continua no controle. Quando o mundo aprende que a humanidade é uma só, nós sabemos que a humanidade é uma só, que a igreja é uma só, somos um corpo em Cristo e as adversidades vêm para nos fortalecer. Quando o mundo aprende a importância da prevenção, a igreja aprende a importância da santidade, a separação. Quando o mundo aprende a importância do lar, a igreja aprende que o lugar mais importante da nossa vida é a nossa casa. Porque o que nós somos em casa, seremos fora. E precisamos ser em casa o que nós somos fora. E precisamos ser fora o que nós somos em casa. Tratar os de dentro igual os de fora igual os de dentro. Precisamos ser um só e acabar com essa hipocrisia. Em sexto lugar, a igreja está aprendendo com o coronavírus onde é que começa a igreja. Onde uma igreja começa? Vamos alugar um espaço, vamos botar cadeiras e luz, show, câmera, contrata um músico, um pregador e começou uma igreja. Não, isso é um negócio, isso é business. Igreja começa com uma família. Onde começa a igreja? Na família.
começou numa casa com aquela família e foi para o quarto, foi para a sala, foi para a garagem, foi para a rua. Aí sim alugou um lugar e foi, comprou um terreno, fez um templo e lá. Igreja não começa com parede, igreja começa com gente, porque gente é igreja, parede é prédio. A igreja de Jesus é o que nós somos e nós somos família. Então, onde começa a igreja? Começa na nossa casa, começa na nossa família. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E aí nasce uma igreja. Quando o mundo aprende, em 7º lugar, a importância dos idosos, a igreja aprende a valorizar a sabedoria. Porque a sabedoria está com os mais experientes, a sabedoria está com os anciãos, a sabedoria está com os mais vividos, eles são os mais sábios. Os jovens podem ser mais fortes, mas os idosos são mais sábios. Precisamos valorizar, não podemos perder o grupo de risco, porque perderemos a nossa sabedoria. A quem nós vamos consultar quando quisermos uma orientação? Então não podemos perder os idosos, mas não é por causa da vida, é também, mas principalmente por causa da sabedoria contida naquela vida. Quando a igreja aprende, em 8º lugar, a importância do cuidado, nós, e aí agora eu quero falar na perspectiva da Igreja Batista Guaranhuns, nós percebemos que esse é um tema que vem de Deus. O mundo está falando que temos que nos cuidar, e nós abrimos o mês de janeiro cuidando uns dos outros. Fevereiro, cuidado, por causa do carnaval. Março, vamos cuidar uns dos outros com a alegria de Jesus. Aí vem o coronavírus para dizer, temos que falar de cuidado. E a igreja já estava profeticamente estudando sobre o cuidado. Deus é a nossa fortaleza, Deus continua no controle. Nós somos o povo separado, que dentro da nossa casa e com a nossa família vamos ser a igreja. Por quê? Porque Ele tem nos dado direção e orientação, até nos mínimos detalhes. Em 9º lugar, enquanto o mundo aprende a importância do altruísmo, pensar no outro antes de si, a igreja se lembra do uns aos outros. Alguém já disse, e eu concordo, que a expressão que mais revela a igreja no Novo Testamento é a expressão uns aos outros. Note bem, uns no plural, aos outros no plural, porque igreja é plural. Eu não sou igreja, não sou. Eu sou servo, eu sou discípulo, eu sou crente, eu sou salvo, eu sou aquilo que Deus quiser, mas igreja eu só sou com vocês. Porque igreja é 2 ou 3, é vós sois, é nós somos. Você não encontra essa frase no Novo Testamento, tu és igreja, ele é igreja, eu sou igreja. Não, porque a igreja é uma palavra plural, eclésia, é assembleia, é ajuntamento. Como que eu vou fazer um ajuntamento comigo mesmo? Uns aos outros. A igreja está aprendendo com o coronavírus que tem que cuidar uns dos outros, que um dia eu que cuido, no outro dia eu sou cuidado. Essa equivalência, somos todos corpo. Quando a igreja aprende a se submeter à autoridade, a igreja aprende com o coronavírus a se submeter, em 10º lugar, ao pastoreio. Por que é que não tem ninguém aqui? Porque o pastor falou que não pode ir para a igreja. Por que é que não tem ninguém congregando nas igrejas? Porque os pastores disseram que não pode. Ah, mas o médico falou que não pode. O médico fala tanta coisa e a gente continua fazendo. Ah, mas a polícia. Ah, mas o presidente, cara. Se os pastores tocassem o barco, não vamos fechar nada não. Quem quiser vir, que vem. Não ia estar lotado. Principalmente o grupo de risco, que assiste muita televisão, ia estar em pânico. Mas eu te garanto que ia ter uma galera aí. Porque tem uma turma aí que é doida, rapaz. Falou que vai ter, eles vêm mesmo.
Não vai para a praia? Viria para o culto, álcool em gel, e pererê, e cumprimenta no cotovelo, e papapá, e manda aí, pastor, falou que tem culto, eu quero ser abençoado. Por que é que não está tendo culto? Não é porque as autoridades falaram, que pensam que o mundo aprendeu a se submeter às autoridades, e como nós estamos no mundo, a gente aprendeu junto, mas a igreja tem aprendido a se submeter ao pastoreio, quando o pastor das igrejas começarem a dizer, está liberado, pode voltar, está liberado, vai ter culto, está liberado, pode vir. Aí o rebanho começa a vir. Por quê? Porque Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E essa turma conduz o rebanho e leva-os de volta para o Senhor. E a igreja está aprendendo a ouvir a voz dos seus pastores, e isso é uma bênção. Então o que é que o mundo aprende? Que o ser humano é frágil, que ele não tem o controle, que a humanidade é uma só, que é importante se prevenir, ficar em casa, cuidar da família, dos idosos, de todo mundo, de si mesmo, pensar no outro primeiro e se submeter às autoridades. O que é que a igreja aprende? A igreja aprende que Deus é a fortaleza, que Ele continua no controle, que temos que nos unir, porque a diversidade vai nos fortalecer, temos que ser santos, e isso nos dá saúde espiritual, que o lugar mais importante é dentro de casa, começa a igreja na família, que temos que valorizar a sabedoria dos idosos, e precisamos seguir a orientação que vem de Deus, com a palavra que Ele nos dá, precisamos cuidar uns aos outros e uns dos outros, e precisamos nos submeter aos pastores que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E aí o que é que os pastores aprendem? O mundo aprende, a igreja aprende e os pastores aprendem. E aí, na minha perspectiva, como pastor, eu quero colocar aqui também 10 lições que os pastores têm aprendido. A primeira delas é que também somos frágeis. O pastor está tendo que ficar em casa, amigo, porque ele é um homem de Deus, mas ele pode morrer de coronavírus. E aí? Nós estamos aprendendo que também somos gente de carne e osso, que também se contamina, que também fica doente. Nós não somos super-homens, porque somos chamados por Deus, capacitados por Deus, sabemos um pouquinho mais de Bíblia, por isso a gente está imune a qualquer coisa? Não, nós somos tão frágeis quanto qualquer pessoa. E os pastores estão aprendendo que tem que ficar em casa, que não pode ter culto na igreja, e que são fracos como qualquer outra pessoa, tem as suas fragilidades. Em segundo lugar, os pastores estão aprendendo que nós também, como pastores, não temos o controle de tudo. Hoje teríamos aqui muitas pessoas, hoje teríamos a oferta para recolher, hoje eu ia pedir um saco de cimento aos irmãos aí para a gente dar continuidade na obra. Esse era o meu planejamento, mas Deus tinha outro plano, eu não estou no controle de tudo. Eu tenho que me adaptar às situações, porque não está tudo no controle da minha mão. Em terceiro, os pastores aprendem que são parte do corpo de Cristo, que eles precisam também lavar as mãos, que eles precisam às vezes, porque tem muitos pastores que são do grupo de risco, e aí não pode sair para fazer compra, não pode ter aquela rotina que ele tinha, não pode, ele faz parte do corpo de Cristo. Se está todo mundo em casa, fica em casa, pastor. E sendo parte do corpo, ele pode, olha que bênção, eu acabei de receber um testemunho de uma pessoa que disse, o meu pastor tem 80 anos, é do grupo de extremo risco, ainda mais que ele tem uma dificuldade pulmonar, e já teve uma pneumonia um tempo atrás, ele pode nem pensar em pegar coronavírus. Então a igreja está se revezando para comprar pão para o pastor, para comprar o remédio do pastor, para levar o pastor para ser vacinado, e ele nem saiu do carro, tomou a vacina. Olha que, quando que a igreja iria fazer isso pelo seu pastor? O coronavírus veio para fazer, que bênção! Para que a igreja entenda que o pastor também é parte do corpo, ele também é gente, ele também é frágil, ele não tem o controle de tudo, e que ele também precisa entender que o melhor caminho é prevenir. A quarta lição que os pastores estão aprendendo: prevenir é o melhor caminho.
E aí eu estou falando por causa do coronavírus. Mas o coronavírus traz à nossa memória que eu, como líder espiritual, estou à frente de um rebanho. E esse rebanho acaba buscando ver Jesus em mim. Então eu preciso prevenir-me de algumas coisas para não prejudicar o rebanho de Deus. Por causa do coronavírus, ficar em casa. Mas e por causa dos vírus morais? Os vírus espirituais, os vírus emocionais, psicológicos. Porque às vezes a gente cede às tentações e aí a gente cai no problema e depois vai ter que remediar. Então os pastores estão com o grande professor coronavírus aprendendo que prevenir é melhor do que remediar. Então o pastor precisa se prevenir. E aí isso traz a quinta lição, que é ficar em casa e descansar sem culpa. E aí eu sou pastor, eu mexo com isso, eu sei do que eu estou falando. Nós, os pastores, nós estamos pirando o cabeção, porque agora a gente é obrigado a ficar em casa, e aí o que é que a gente vai ficar fazendo em casa? A gente está em casa, dá a impressão de que a gente está vagabundando, que a gente não está fazendo nada, porque eu não posso fazer uma visita, eu não posso atender no gabinete, eu não posso receber o povo na igreja, eu não posso fazer o que eu fazia para mostrar para o rebanho que eu cuido deles, que eu trabalho também, mas agora eu tenho que ficar em casa, e agora eu sou obrigado a descansar, e agora? Eu não posso, e aí os pastores ficam tudo doido, caçando coisas para fazer, porque não consegue descansar sem culpa. Eu conheço um monte de pastor que não tira férias, que não tira folga, que trabalha, eu sou muito imperativo, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, meu querido, mas eu jogo meu basquete, de vez em quando eu durmo até meio-dia e não estou nem aí, porque nenhum CNPJ merece o meu AVC. Eu não preciso morrer pela igreja, Israel. Jesus já fez isso. Entendeu? Nenhum pastor precisa morrer pela igreja. Ele já fez, Jesus já fez. Então, pastorzão, nós temos aprendido essa lição. Fica dentro de casa, vai ler, vai estudar, vai preparar uns sermões aí, vai aprender a mexer na internet, vai usar o tempo que você está tendo livre para aprender a mexer com a tecnologia. Você foi postergando, depois eu vejo isso, ano que vem eu mexo com isso, canal no YouTube não sei o que, não serve para nada, não quero aparecer não, agora está todo mundo sendo obrigado a fazer. Em sexto lugar, os pastores estão aprendendo que a sua família é o seu primeiro rebanho. Porque a gente está conseguindo pastorear só a família mesmo, e olhe lá. Uma vez, eu ouvi uma história, e diz que essa é verídica mesmo. Um pastor, não vou citar o nome porque ele não me deu autorização, também não pedi. Diz que uma pessoa ligou para um pastor, G, e disse: ô pastor, estou precisando conversar urgente com o senhor pode me receber aí agora, ou vir aqui em casa agora? E aí o pastor falou: ih rapaz, eu já tenho um compromisso. Ô pastor, mas compromisso inadiável, não tem como mudar? Não, mas é com ovelhas também da igreja. Ah pastor, puxa vida, mas eu precisava do senhor agora. Não, hoje infelizmente eu não posso te atender, vamos pensar num horário amanhã ou depois, mas hoje a minha noite já está comprometida com algumas ovelhas, eu já fiz o compromisso, e aí eu não posso deixar de atender umas ovelhas para atender outra, então hoje eu não posso, irmão. Não pastor, tudo bem, eu entendo. Aí marcaram um outro horário. Aí o irmão estava meio chateado da vida, não queria ficar em casa, porque o ser humano não quer valorizar ficar em casa, está aprendendo agora. Aí ele pegou sua carteira, pegou o telefone, quer saber, não vou ficar aqui em casa não, porque eu vou ficar pensando besteira, eu vou dar um passeio ali no shopping, vou dar uma aliviada na cabeça. Aí ele foi para o shopping, gente. Quando ele chegou lá, quem é que estava sentado numa mesa comendo uma pizza? O pastor, com a esposa e os filhos. Ah, o irmão se encheu de razão. Pastor, o senhor não me disse que tinha um compromisso sério com ovelhas, que era inadiável? O senhor está comendo uma pizza aí com sua família? Por isso mesmo, meu querido,
essas aqui são minhas principais ovelhas. São minhas ovelhas antes de você. E serão minhas ovelhas depois de você. Se Deus me levar para uma outra igreja, ou se Deus levar você para outra igreja, ou se você morrer, ou se eu... Não importa. Importa que a minha família é o meu primeiro rebanho. Eu preciso discipular eles, preciso cuidar deles. E os pastores, por causa do coronavírus, estão sendo obrigados a ficar em casa. E aí o pastor tem que dirigir agora um culto no lar. Eu tenho o privilégio, graças a Deus, pela visão que nós temos aqui, de ter um pequeno grupo na minha casa, toda semana. Louvores são cantados, orações são feitas, e a palavra é estudada no sofá da minha sala. Que privilégio, que bênção, mas não é todo pastor que tem esse privilégio. E agora o coronavírus está forçando a ele a falar da Bíblia no sofá da casa dele, que ele não fazia há muito tempo. Que lição esse corona veio, hein? Para dar na gente. Em sétimo, né, Tainá? Sétimo, se o mundo está aprendendo a valorizar os idosos, e a igreja está aprendendo a valorizar a sabedoria, os pastores estão aprendendo a valorizar a mentoria dos mais idosos, dos mais anciãos, do grupo de risco. Porque o pastor que está no grupo de risco, ele não pode sair de casa, mas ele pode responder no WhatsApp, ele pode atender um telefone. E eu que sou um pastor jovem, que nessa situação de crise, muitas vezes não sei o que fazer, eu me recorro a esse grupo de risco que não pode sair de casa, mas a orientação dele vai valer muito para mim. Então os pastores estão se comunicando mais. Ei, e aí, como é que está na sua igreja? Ei, e aí, como é que você está fazendo aí? Nunca vi os grupos de pastor tão animado, agitado. E os pastores estão se falando, se perguntando, se conversando, às vezes brigando, mas estão trocando informações, o processo de mentoria. Eu ajudo você, você ajuda ele ajuda eu, e a gente se ajuda para todo mundo sair da crise. Que bênção que é isso! Em oitavo lugar, os pastores estão aprendendo a ouvir as ovelhas. Porque às vezes naquele assunto o pastor não é o mais entendido, e aí ele é obrigado a ouvir a voz de uma ovelha dele. Um pastor que sabe tudo de Bíblia, de espiritualidade, de fé, é um homem de Deus, mas ele tem uma ovelha que é médico, e aí na hora da dúvida ele recorre a quem? A ovelha dele, que é polícia, que trabalha no governo, que vai ter uma informação privilegiada. Ele está aprendendo a ouvir. Agora, esse tópico 8 que eu coloquei por causa da nossa situação. Então eu disse, o mundo está aprendendo a valorizar o cuidado mútuo. A igreja está aprendendo a importância do uns aos outros. E o que é que os pastores estão aprendendo? A ouvir as ovelhas. E aí, no tópico 8, lá na lição da igreja, a oitava lição é que esse tema do cuidado veio de Deus para nós. O mundo agora está falando de cuidado, mas a gente já está falando desde janeiro. Nós fomos, olha que privilégio, uma voz profética para esse tempo, 3 meses atrás. Mas o que nós falamos em janeiro foi decidido numa reunião lá em novembro. E aí, Maurício, você não estava na reunião, você não sabe. Mas essa ideia de trabalharmos o cuidado em todos os meses do ano não foi minha. Nós fizemos uma reunião com os ministros, os líderes principais da igreja, e um irmão que é um líder, é líder dos diáconos, é um líder, é músico, é professor de EBD, exerce uma liderança muito eficiente e proeminente aqui na igreja, mas em relação a mim, ele é minha ovelha. E foi ele que disse, pastor, o ano passado a gente não trabalhou a hospitalidade, receber os irmãos, agora que já aprendemos a receber, o próximo passo é aprender a cuidar. Então vamos falar do cuidado. Eu falei, tá aí, gostei, o que é que vocês acham? Todo mundo, gostamos também. Então vamos seguir a ideia do Abner. Não foi minha ideia. E aí eu ouvi o Abner. E o Abner foi um instrumento de Deus para trazer a ideia do cuidado. E porque eu ouvi o Abner, nós podemos hoje dizer, agora o mundo fala de cuidado. Nós já estávamos falando desde janeiro. Porque eu ouvi uma ovelha. E os pastores estão aprendendo isso com o coronavírus agora. Olha que bênção. Em nono lugar, os pastores estão aprendendo a agir pensando nos outros.
Enquanto o mundo valoriza o altruísmo, eu tenho que pensar no outro antes de mim. Porque ele pode ser transmissor, ele pode ser receptor, a gente tem que se proteger. Então agora os pastores estão aprendendo a agir pensando nos outros, principalmente com relação à tecnologia. Meu telefone não para de pastor me perguntando como é que faz live, como é que fica a qualidade, como é que faz desse jeito, como é que faz aquilo, como é que faz não sei o quê. Por quê? Porque o pastor está preocupado em alimentar o rebanho dele, e agora ele não tem outra opção, tem que ser de forma virtual. Aí um monte de pastor que não se preocupava com as redes sociais, agora está sendo obrigado a agir pensando nos outros. E aí eles estão se virando, e eu estou achando o máximo, estou achando muito bom, porque a internet estava cheia de heresia, de conversa fiada, de blá blá blá, gospel e sei lá mais o que. E agora eu estou vendo os pastores simples, os pastores homens de Deus, pastor que lê a Bíblia e prega o Evangelho, agora ele está lá na internet, e a internet está pulverizada de mensagem boa, de teologia boa, de cuidado verdadeiro e pastoral. Ah, meu querido, os dias desses caras estão contados, porque agora os pastores de verdade, pastor de gente, porque pastor de internet não é pastor de gente. Nós estamos na internet, mas antes de estar na internet, eu sou pastor aqui da igreja. Eu fico ali no gabinete atendendo pessoas, eu faço visitas, eu vou lá almoçar com o Maurício, e vou lá não sei o quê, e a gente roda e faz visita, vai no aniversário do povo, e come junto, e ora junto, e chega junto, a gente cuida de gente. Como resultado, a gente foi para a internet. Mas tem um monte de gente, os famosos da internet, que eles já foram para a internet antes de ser cuidador de gente. E agora eu estou vendo um monte de pastor, cuidador de gente, emergindo para a internet, porque é a única opção. E aí a internet está lotada de conteúdo maravilhoso. E isso é uma bênção. E em último lugar, o mundo está aprendendo a se submeter às autoridades, aos líderes, governantes. A igreja está aprendendo a se submeter ao pastoreio, porque é o pastor que está dizendo se vai ter culto, se não vai ter, como é que não é. É o pastor que está mandando o conteúdo, a live, etc, etc. E os pastores estão aprendendo a se submeter às autoridades. Até os mais valentes. Porque tem uns mais valentes que nos primeiros dias, eu não fecho igreja não. Já fechou. Fechou. Uma turma que falou, não, isso é só uma gripezinha, vai dar nada, vamos tocar o barco. Já está quietinho dentro de casa. Porque a gente cai às vezes nesse engodo e nessa ideia maligna de que nós somos homens de Deus e nada pode nos parar. E um vírusinho veio para mostrar que nós somos sim paráveis. Não somos imparáveis. Imparável é o Deus que age através de nós. Nada pode pará-lo, mas nós podemos ser parados. E as autoridades vieram para parar os pastores, para dar um sossega-leão na gente. E a gente foi obrigado a sossegar. E isso está sendo uma bênção. Porque se o pastor não consegue se submeter, como é que ele vai exigir submissão das ovelhas? Então nós temos aprendido essa lição preciosa. E aí, encerramos então essas 30 lições. Na minha perspectiva e leitura, o mundo tem aprendido, a igreja tem aprendido e os pastores têm aprendido. E aí eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário. Se você chegou até aqui, você aprendeu outra lição da perseverança, da resiliência. Você ficou com a gente, muito obrigado. Mas deixe aí, ao vivo ou assistindo em outro momento, por favor. Você do YouTube, você do Facebook ou do Instagram, comente aí embaixo, qual é a lição que você está aprendendo com esse momento do coronavírus. Eu quero te ouvir, eu quero ler os seus comentários e quero também aprender com você. Que Deus nos abençoe. Que possamos aprender essas lições preciosas. E depois que passar a pandemia do coronavírus, a igreja volte mais unida, mais robusta, mais submissa
e mais firmada na fortaleza que é o Senhor nosso Deus.